Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a fraldinha de boca que a gente faz aqui para os nossos clientes. Então, aqui com a fraldinha já passada na overlock, na Inter, na qual máquina você tiver mais adaptado. Aqui eu cortei ela bem retinha, fiz um acabamento na Ultralock que eu tenho aqui, para não ficar desfiando e para me dar mais segurança. Feito isso, você vai alinhar esse tecido bem certinho aqui, e com os alfinetes você vai fixar eles na fralda. Aí prende bem do jeito que você já está acostumado, e a gente vai passar uma costura aqui prendendo esse tecidinho estampado. Usando o ponto do dia normal, ponto corrido, com o retrocesso manual. O retrocesso manual a gente tem mais controle sobre ele, então eu prefiro esse tipo do retrocesso para trabalhos pequenos. Por isso que a gente vai trabalhar com esse retrocesso agora. Vamos fixar esse tecidinho que a gente prendeu aqui com os alfinetes. Então, como eu falei, se eu quiser o retrocesso lá no pedal, eu tenho que pisar bem forte para baixo. Ou se eu quiser um retrocesso aqui bem pequenininho, uma coisa bem delicada, eu faço aqui com a mão mesmo nesse botãozinho. Então, como eu quero uma coisa bem delicada, porque eu não quero machucar esse tecido, porque é um tecido bem delicadinho, eu vou fazer aqui manual mesmo. E venho ponto a ponto. Como eu tô fazendo uma peça bem delicada no meu trabalho que eu tô fazendo há muito tempo aqui, é uma peça bem delicada, um tecido delicado, eu tô usando um ponto bem pequeno aqui, um ponto bem soltinho, e eu vou continuar nessa. Vamos ver como vai se comportar aqui nesse tecido, nessa soma de camadas, como vai ficar. Qualquer coisa a gente ajusta, mas a princípio eu quero usar isso mesmo. Então, como na máquina que eu tinha anteriormente, ela tinha zigue-zague, eu conseguia posicionar o pedal para lá e para cá, eu não precisava usar essas referências aqui. Então, hoje eu uso essas referências como base. Então, sempre a base é o pé de máquina e as referências numéricas aqui da base. Aqui eu gosto, tanto nessa máquina como nas outras jacks eletrônicas, eu posso escolher se eu quero terminar a costura com o pé, com a agulha para baixo ou não. Nesse caso aqui, vamos escolher terminar com a agulha para baixo. Posição da agulha para baixo. Então, sempre que eu terminar a costura, a agulha vai ficar para baixo. Aí eu posso girar o tecido para lá e para cá. Ó, terminei. Só vou girar. Ó, eu ergo o pedal lá embaixo. Eu ergo o calcador com o próprio pedal, onde eu pressiono para costurar, pressiono para dar o retrocesso, eu levemente pressiono para erguer o calcador. Então, continuo costurando aqui. A agulha também é uma agulha bem... não é a mais fininha, mas é uma agulha média, digamos assim, porque o tecido que eu tô trabalhando é uma malha, né? Então, é tecido que eu trabalho antes disso aqui, né? Ó, sempre vai terminar para baixo. Aí eu quero tirar o tecido aqui, pronto. Aí eu tenho a opção dele cortar a linha para mim, eu tenho a opção dele arrematar, eu tenho a opção dele dar o retrocesso automático. Tudo isso eu tenho como opção de ajuste aqui no painel da máquina. Mas,
como eu quero o controle total, eu quero pontos bem delicados, eu quero dar esses retrocessos automáticos. Eu quero dar esse retrocesso sozinho, porque o retrocesso automático, ele costuma embolar um pouquinho do fio, né? Porque ele esconde essa linha que fica lá embaixo, ele esconde em algum lugar. Então, acaba ficando uma costura um pouquinho pesada. Então, nesse processo aqui, eu gosto de deixar por minha conta essa parte dos retrocessos. Então, agora feito essa parte de fixar o tecidinho estampado, que a gente já tinha fixado aqui com o alfinete, a gente já veio com eles todos passados, tanto o viés, como a fralda, como o tricoline. Esse viés eu já tenho um vídeo explicando, vou deixar liberado para vocês, isso era uma aula de assinantes, eu vou deixar tudo liberado. Eu vou vir com o viés aqui e vou fixar. Como que eu alinho, vamos lá, um iniciante, como que eu vou alinhar esse viés? Eu sempre uso como base, assim, ó, eu sempre vou olhar a peça por isso aqui. Eu vou alinhar o final da fita com o início do tricoline. Pronto. Porque se a costura estiver torta, você vai deixar torto a aplicação do passa-fita. Então, vamos lá. Lembrando que aqui a nossa costura sempre vai terminar com a agulha para baixo, porque a gente configurou isso. Quando eu não quiser mais, eu tiro essa configuração. Vou dar um retrocesso. Tô posicionando aqui, como eu falei para vocês, e vou assim até o final. E eu não sei quem já viu meus vídeos anteriores da máquina antiga, em comparação com essa, como é silenciosa, né, pessoal? Porque aquela lá, eu me acostumei a trabalhar de fone por conta daquela máquina, porque ela era muito barulhenta. Então aqui eu dou um retrocesso para que a fita de cetim ela não escape, porque o algodão tende a ter uma margem de encolhimento. E o cetim, por ser poliéster, ele não vai acompanhar esse encolhimento, então ele pode ter essa sobra, e com isso, se você não fizer esse retrocesso, você não prender na costura, ele vai soltar. Agora você vai virar aqui e fazer a mesma coisa. Aí dá quantos retrocessos você achar necessário. Feito isso, agora nós vamos limpar aqui as sobras do passa-fita. Eu ultimamente estou gostando de usar essa tesoura aqui, é uma tesoura de acabamento, uma tesoura de precisão. No mínimo 1,60 de viés. Aí você vai escolher se você quer viés 100% algodão, viés poliéster, o viés que você quiser trabalhar. Alfinete ou esses prendedores é o que eu tô usando ultimamente. Logo eu vou mostrar para vocês em que etapa a gente vai usar isso aqui. Uma tesoura de precisão, de acabamento, como você chamar. Aqui a fraldinha a gente já fez essas etapas aqui, vai ter uma aula que eu vou disponibilizar nos próximos dias. Então, a gente vai começar aqui. No meio da peça, eu vou pegar e vou separar aqui um pedacinho desse viés. Eu vou deixar ele solto. Até vou prender ele aqui, só pra gente ter ele como segurança. A gente vai costurar ele aberto. Então, eu sei que eu vou começar daqui pra baixo. Então, eu já troquei as linhas, eu peguei a linha o azul mais próximo que eu tenho do azul que tá nessa estampa aqui.
Essa estampa é da Fuxicos e Fricotes. E a gente vai trabalhar Posição de agulha para cima. com a Posição da agulha agulha para baixo. para baixo. Então aqui eu vou dar um leve retrocesso e a gente vai vir fazendo. Como eu comentei no vídeo dessa aula, que vai estar ao final lá disponível, essa máquina aqui eu regulei para ter o controle total, mas ela faz várias coisas automaticamente, mas aqui eu deixei o ponto bem devagar e o controle do pedal, do retrocesso, tudo ao meu comando para que eu pudesse ter mais controle nesses processos aqui de finalização do canto mitrado. Aí no canto mitrado funciona assim. Chegando aqui nesse cantinho, tá vendo? Pertinho, você vai dar um retrocesso. Você vai... Agora nós vamos trabalhar com a agulha para cima. Posição de agulha para cima. Você vai tirar a peça daqui, não precisa cortar o fio. Eu gosto de trabalhar assim, tá? E você vai fazer esse esquema aqui, ó. Você vai dobrar, joga pra cima, rente, ó, rente a margem do tecido, joga pra cima. Agora, joga pra baixo, rente a margem do tecido e rente ao viés que você já dobrou. Agora, nós vamos usar o prendedor. Eu venho e prendo todas essas camadas. Eu viro. Olha só, aqui eu não costurei, tá certíssimo, é isso mesmo. Agora eu ergo o pedal e começo lá, bem aqui no início. Vou começar já dando retrocesso e vou até o final. Aqui a gente vai fazer da mesma forma. O espaçamento aqui é aproximadamente um dedo, né? Chegou nesse espacinho aqui, você dá um retrocesso só por segurança e puxa assim, ó, não precisa cortar. E faz novamente essa dobra, joga tudo pra cima, rente, ó. Tá vendo que tá rente o tecido, rente o viés. Usa isso aqui, ó, só pra marcar bem como segurança. Dobra aqui mais uma vez para baixo, joga para cima, joga para baixo, dobra tudo, rente e coloca o prendedor e volta para a máquina. Ó, dobro para cima. Dobro para baixo. Venho com esse prendedor aqui e volto para a máquina. Dou o retrocesso.
E já estamos na parte final praticamente. Então, esses fiozinhos aqui que estão soltando do viés é normal porque é tricoline. Aqui eu cortei o fio por força do hábito, né? Mas não é necessário não. Se, não tem prendedor, mas você tem confiança de ir direto, vai direto. Eu tenho alfinete, usa alfinete. Né? Faz como você achar mais seguro, né? E vamos até o final. Ó, chegou aqui, eu vou explicar pra vocês como a gente vai finalizar sem ter aquela montoeira de tecido ali que vai ficar uma costura bem levinha e bonitinha. Então, agora aqui nós vamos costurar até o limite da onde a gente começou. Então, por isso que tem que ter o controle total, ó. Até aqui, ó, tem que costurar, não posso passar disso aqui. Dou um retrocesso. Agora eu tiro. E vou cortar aqui para ficar mais fácil. Para ter um acabamento bem legal aqui, não ficar aquela monte de tecido, aquela sobra, a gente vai fazer a seguinte emenda, como se fosse o canto mitrado mesmo, tá? Olha só, a gente vai dobrar assim e eu vou vir com a costura aqui, ó, tá vendo? Aonde eu parei até aqui, ó, da costura até o final do tecido ali. Como esse tecido é um tecido xadrez, ele até já dá meio que um apoio visual, né, nessa parte ali, mas se for uma outra estampa também, você consegue visualizar. Tem que ir fazendo, né, é só na prática que você vai conseguir enxergar esse finalzinho. Então, agora feito todo esse processo aqui, a gente vai tirar os prendedores, vai limpar todas essas linhas que sobraram. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que aqui a gente fez no ferro. Aqui eu vou fazer um vinco com a unha mesmo, né? Pra assentar essa costura e ela não ficar armada. Isso aqui que vai dar um bom assentamento aqui. Então, feito isso, eu vou vir aqui e vou virar. E agora eu vou finalizar costurando, passando a costura em todo o contorno. Então, aqui onde a gente finalizou agora, olha só, nem aparece, ó. Quando a gente terminar, a pessoa que adquirir essa peça, ou você mesmo, nem vai saber onde você começou, onde você terminou.
né? E se fosse o contrário, talvez teria uma costura bem grossa, ali um monte de emenda, um monte de tecido um por cima do outro. Então, agora eu vou finalizar aqui. Aí, se você quiser usar um ponto de decorativo, enfim, fica a teu critério. Aqui pode usar a pinça para arrumar bem aqui, para ficar bem quadradinho. Aqui a gente pode deixar a agulha Posição da para agulha baixo. para baixo. Que fica bem melhor. Então, essa é uma das formas de aplicar o viés. Existem muitas maneiras, cada um tem a sua, né? Mas é bom saber mais de uma, porque às vezes tem peças que é mais fácil de um jeito do que de outro. Aqui, se você achar melhor, você pode dar um retrocesso, mas não é necessário. Aqui eu dei um retrocesso para você saber que pode ser feito. Aqui o retrocesso a gente já fez quando fixou o passa-fita na peça. Então não é necessário, mas pode ser feito também. Aqui a gente tem que arrumar esses cantinhos para não ficar ou mais grosso ou mais fino, né? Se quiser ter como base, isso dá para você pegar esse viés ainda e passar no meio antes de vir fixar ele na peça. Aí você tem mais essa referência, né? Da onde posicionar a agulha na primeira etapa. Então, olha só, chegamos ao final. Sem nenhum, não tem nenhum tecido embolado, nenhuma sobra. Costuras bem levinhas, olha só. Então, aqui eu já fiz o acabamento. Vou mostrar pro pessoal da live ali. Olha só. O canto mitrado, ele fica assim. É uma costura segura, né? Isso aqui pode ser lavado na máquina, pode ser passado no ferro. Por isso que é bom trabalhar com 100% algodão, porque ele vai acompanhar o encolhimento do tricoline e da fralda. Então, é isso aí, pessoal. Já faz tempo que eu tinha prometido de costurar aqui na máquina nova e também tinha prometido como fazer essa peça e tá aí para vocês. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.